Bom dia, meus queridos alunos do segundão, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que vocês vão ver isso. Hoje nós vamos começar a nossa aula 6 e 7 da apostila, aula sobre desenvolvimento e crítica do pensamento liberal, do socialismo utópico ao marxismo científico. Eu estarei enviando para vocês um slide, né, com algumas explicações sobre esse assunto, mas também ilustrativo, tanto que no primeiro slide que vocês vão ver que a capa tem uma pintura do Lenin tomando um chazinho e lendo, né? Essa série de pinturas dele é bem famosa, inclusive, do realismo soviético. Mas assim, pessoal, mais importante, por que eu pus o Lenin e não o Marx nem o Engels? Porque o Lenin, de todos os autores marxistas, vai ser o que mais vai expressar de maneira mais clara e correta a ideia do Marx, a obra do Marx, o que ele realmente acreditava que a classe trabalhadora precisava fazer para ser emancipada, entre outras cositas mais, beleza? Então vamos lá, abrindo os slides aí. Primeiro a gente vai falar dos antecedentes, que são as primaveras dos povos, tá? Esses antecedentes é importante porque a gente vai ver o surgimento aí de nacionalismos em torno desses fatos, a gente vai ver também o surgimento de anti-absolutismos em torno disso e também do próprio socialismo, tá? Então, o primeiro tópico, com o aumento da industrialização, também aumenta o número de massas operárias submetidas a condições precárias. Havia, por um lado, um projeto republicano que tentava direcionar essas massas a um sentimento de pertencimento, que é o nacionalismo. Essa aula do nacionalismo a gente vai dar um pouco depois, tá? Mas voltando, replicando essa questão, né? Voltando aí, o nacionalismo ele vai se aproveitar muito da revolta popular e é uma característica do nacionalismo até hoje. Eles se aproveitam das revoltas populares para direcionar a população para os seus interesses e assim pressionar os grandes poderes a serem atendidos os seus interesses. A gente vai ver isso com a ascensão do nazismo, a gente vai ver isso com a ascensão dos fascismos, a gente vai ver isso até nos momentos de ditadura militar, né? Porque eles tentam justificar que não foi uma ditadura, falando que teve um envolvimento popular, mas o envolvimento popular foi em meras manifestações, não foi de fato na tomada de poder, então a gente não pode classificar como uma revolução, né? E sim como um golpe. E vocês vão percebendo que isso era uma tática antiga, medieval. Era muito comum os senhores, né, de terras feudais, eles pegarem as revoltas sociais que estavam tendo dentro do feudo e transformar em revoltas sociais voltadas para outros senhores e até transformavam isso em momentos de guerra. Também vale lembrar que no momento da insatisfação maior que a Igreja Católica estava enfrentando, aí no final do século XV para o século XVI, ela se aproveitou dessa revolta e fez uma cruzada, né, galera? Fez as grandes cruzadas aí. Então é muito comum os líderes da sociedade se aproveitarem da revolta do povo para implementar os seus próprios projetos, tá? A gente viu isso acabou de acontecer aqui no Brasil, né, galera? Enfim, como eu parei, esses movimentos inspiraram a Primavera dos Povos, onde poucos governos absolutistas que ainda restavam passaram a ser derrubados por pressão popular e reivindicações republicanas. A maioria dos movimentos sociais que tinham caráter socialista utópico tiveram sua experiência em xeque durante a Segunda República Francesa, que foi aí de 1848 a 1851, quando o governo francês, de proposta socialista, massacrou as massas de camponeses em pleno protesto. Ou seja, foi um governo que trouxe uma proposta de melhorar a condição dos trabalhadores, que abraçou aquelas revoltas sociais que estavam acontecendo na época, mas que por fim se mostrou apenas uma massa de manobra. A gente usa esse termo em humanas para quando a gente fala de uma grande quantidade de população que defendeu um ideal, acreditando que ia ser resultado da sua própria emancipação, e só representou a consolidação do poder de algumas elites e não incluiu aquela massa que defendeu aquelas elites. Então ela foi usada como massa de manobra aqui, como vocês podem ver, né? Então, inúmeras tentativas de reestabelecer o absolutismo foram feitas na Europa e na América, porém em vão, em vista que desencadearam grandes revoltas populares, inclusive muitas querendo redesenhar suas fronteiras, como é o caso, desculpa gente, o caos
O caso da Áustria e da República Tcheca. Essa treta vai durar bastante tempo, inclusive a coisa que a gente vai mais ver nos nacionalismos é a tentativa de redesenhar as fronteiras. Então, a partir de agora a gente já pode falar de pan-germanismo, a partir de agora a gente já pode falar de pan-eslavismo. São coisas que vão anteceder o nosso entendimento sobre a aula de Primeira Guerra Mundial. Então é muito importante pra gente, né, estabelecer essa discussão. E principalmente, galera, pensar que os povos estavam criando laços nacionais, eles estavam criando laços baseados em costumes do povo, mesma língua, né, dentre outras coisas. Então, nessa região da Áustria, da República Tcheca, da Alemanha, como a língua germânica, né, o alemão era a língua predominante, havia uma sensação de pertencimento. Assim como entre os eslavos, o russo vai ser usado como a plataforma ali, entre aspas, que vai unificar todos esses povos, tá bom? E a partir daí começa uma grande rivalidade capitalista também entre essas nações. E aí, uma pequena questão, galera. O que adianta essa massa de trabalhadores se rivalizando tanto contra as outras nações que não têm os mesmos costumes ou a mesma cultura, se eles continuam na lama, né? Se a condição deles continua terrível? Pelo menos a partir de agora a gente vai ter uma resposta. Durante o período da Primavera dos Povos, que é aí por volta de 1848, o Marx tinha acabado de publicar, junto com o Engels, o Manifesto Comunista. Então, nessa época, a gente não podia dizer que havia um comunismo, uma concepção de comunismo, muito menos uma concepção de socialismo científico, como é o Karl Marx, como ele propõe, tá? Então, eu vou fazer uma leitura rápida aqui para vocês sobre o individualismo, tá? Vocês vão ver que na sequência de slides, após da Primavera dos Povos, tem uma citação do Manifesto Comunista, mas eu vou deixar para explicar essa citação um pouco depois, tá, galera? Então, outras características do tempo histórico eram o individualismo, que é a crença no avanço e na riqueza individual. Existe uma crença que o capitalismo ele faz as pessoas que merecem estar no topo, né, conquistarem o poder na sociedade. Até hoje essa crença é replicada através da ideia de meritocracia, né? Então diz muito sobre a concepção do capitalismo de merecimento, né? A pessoa que acumula muita riqueza, ela merece aquela riqueza porque ela foi mais esperta, porque ela foi mais sagaz, porque ela investiu mais. E existe uma crença também de que, ao mesmo tempo, o outro lado da moeda, uma pessoa pobre que está numa condição de vulnerabilidade mereceu também essa condição. E isso vai ser muito questionado pelos teóricos a partir de agora e também pelos filósofos, tá, galera? Uma vez que a humanidade, ao longo da história, nunca naturalizou tanto a miséria quanto nesse momento. É verdade, sim, que existiam miseráveis em outros tempos históricos, mas era mais chocante para as pessoas ver pessoas sob condição de miséria do que hoje, tá? Hoje até parece uma coisa que as pessoas acham normal, a ponto de olhar para os miseráveis, para as pessoas que moram nas ruas, como paisagem da cidade, sabe? Como se fosse um aspecto natural daquele tipo de cidade. Em muitas sociedades humanas, a miséria era completamente antinatural. Vale lembrar que também durante a nossa evolução, o aspecto mais importante da nossa evolução, segundo os antropólogos, foi a capacidade de companheirismo ou, entre outras palavras, a fraternidade, né? A ideia do fraterno ou da sororidade, no caso, entre as mulheres. Então, o primeiro aspecto de evolução humana foi quando descobriram que tinha um ser humano, né, com a perna quebrada. E que esse ser humano não só quebrou a perna, como a perna conseguiu através da recuperação, ela conseguiu reestabelecer o contato, né, de um osso com o outro. E aí os antropólogos consideraram que isso foi o primeiro sinônimo de civilização dos seres humanos, porque para uma pessoa ter conseguido se recuperar desse jeito, provavelmente ela foi carregada, ela foi por muito tempo auxiliada, né? Então, uma coisa que os antropólogos e historiadores dizem é que quando o nosso sentido de sociedade começou a como que eu posso dizer, gente, a se demonstrar, né, a ficar evidenciado, foi quando a gente criou esses laços de solidariedade entre nós, né? Então é até legal, até tem um jogo que chama Ancestors, que é muito bom, que fala que você tem que fazer a evolução, né? Esse é o objetivo do seu jogo.
E durante os processos da evolução, você tem que proteger as pessoas da sua tribo, né? Da sua espécie. Então você ouve os macaquinhos lá em perigo, você tem que socorrer, né? Eu acho fantástico porque hoje tá tão naturalizado o individualismo, tá tão naturalizada essa ideia de que nós somos seres que merecem viver enquanto outros merecem perecer, que a gente esquece que parte da nossa evolução foi criar esse sentimento de solidariedade. E por isso que a gente, enquanto ser humano, se sente bem quando a gente ajuda o outro. Porque faz parte da nossa natureza, de fato, né? Se é que existe uma natureza humana, né? Porque isso é uma discussão para filosofia. Mas se eu fosse dizer o que seria mais próximo do nosso natural, seria essa ideia de solidariedade e não de competição, como o capitalismo estabeleceu. Inclusive, o capitalismo vai estabelecer a competição extremamente violenta através do individualismo, que é essa crença aí, né? Então, para o capitalista ele justificar que ele está no topo da sociedade, que ele detém todos os meios de produção, que ele detém o poder político, que ele tem um poder econômico tão vasto que ele pode corromper as pessoas através desse poder econômico, foi criando uma crença de avanço individual e de conquista individual. Um dos grandes teóricos em torno desse assunto que vai debruçar muita coisa sobre isso é o Max Weber. Pois é, gente, por mais que muitos teóricos dizem que o Max Weber foi contrário ao Marx, que ele pregava uma ideia capitalista, muitas releituras do Max Weber dizem que não, que o Max Weber, na verdade, criou o que a gente chama de uma consciência do que seria o individualismo a partir da superestrutura na visão marxista. O que seria isso? Superestrutura é o poder político, o poder religioso, o poder cultural, né? A força que a cultura tem nos nossos costumes, né? Na normalização da nossa realidade. E aí ele percebeu que o protestantismo começou a crescer junto com o capitalismo e que isso não era uma coincidência. Na verdade, isso era um sinal de que o protestantismo encaixava como uma luva naquele sistema, né? Por quê? Porque os católicos da Idade Média acreditavam numa salvação coletiva. E por isso que tinha tanta perseguição ao mesmo tempo. Porque se é uma salvação coletiva, se tiverem pessoas pecando na humanidade, eu vou sofrer as consequências disso, porque todos nós estamos interligados nessa salvação. Então, entre os católicos medievais, a ideia de salvação era uma coisa coletiva. Toda a sociedade tinha que se converter ao cristianismo, né? E ao mesmo tempo obedecer aquelas ordens, aquelas regras e evitar serem pecaminosos, né, e hereges. Só assim eu seria salvada, porque eu estou embutida nessa coletividade. Quer queira ou não, se essa coletividade for para o inferno, eu também vou. Essa era a concepção medieval católica. O que aconteceu com a vinda do Lutero e com os questionamentos que ele criou e todo o desencadeamento das ideias dele? A salvação deixou de ser uma coisa coletiva, como era lá na Idade Média, e passou a ser algo que é individual. Isso no protestantismo é muito reforçado, tipo, muito mesmo. Por quê? No protestantismo a gente tem a concepção de que eu não preciso salvar a sociedade, eu preciso apenas me salvar. Eu não preciso, por exemplo, de uma coletividade, de um clero me autorizando a ser cristão. Basta eu abrir a Bíblia, ler ela, né? Teve uma grande preocupação aí do Lutero, né? De traduzir a Bíblia. E eu vou buscar minha salvação sozinho, né? Através da minha conduta individual. Ou da minha família, né? No caso. Então, gente, essa berrante diferença entre uma coisa e outra fez o protestantismo ter mais sucesso no capitalismo do que, de fato, gente, o catolicismo, tá? Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, por que o protestantismo funcionou tão bem nos países capitalistas e por que ele encaixou que nem uma luva, tanto no caso da Inglaterra, né, que a gente sabe que as monarquias inglesas, elas eram monarquias protestantes, quanto no caso dos Estados Unidos da América e até do Brasil, tá, gente? Porque recentemente a imensa maioria dos cristãos brasileiros são cristãos evangélicos, ou entre outras palavras, protestantes, tá? Então, a gente está vendo o quanto o capitalismo faz a doutrina, a cultura, a política encaixar com o seu próprio discurso. E a partir daí, ele cria uma justificativa para o seu próprio poder. Então, não é o capitalismo que é individualista, as pessoas que são, né? É mais fácil a gente tacar na instância de culpar uma coletividade do que entender uma coisa sistêmica, né? Que foi orquestrada, organizada por um sistema econômico, por um modo de produção, né? E tal como esse modo de produção é totalmente individualista,
o capitalismo também reflete esse individualismo, tá? Então a primeira parte da aula tá aí e a gente vai partir para a segunda parte, que são as questões culturais da época e também o socialismo científico e utópico.